Webinar Perinity. Obtenha insights valiosos. O webinar já vai começar. Boa tarde, pessoal. Acho que já estamos ao vivo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos os presentes que vão acompanhar com a gente mais um webinar aqui para falar de auditoria interna. Como eu expliquei no evento da semana passada, dessa vez a gente aproveitou aí o mês internacional de conscientização aí da auditoria interna para falar de temas voltados diretamente para a auditoria interna. Então, na semana passada, a gente falou um pouco sobre as tecnologias disponíveis no mercado e aplicáveis para as atividades, para a prática de auditoria interna. E hoje a gente vai falar sobre o programa de certificações para auditores. Então, a gente não poderia deixar de chamar um representante do IA Brasil, né, representando aqui o IA Internacional, que é a entidade que sugere as melhores práticas ali da auditoria interna e sugere ali toda a parte de preparação e certificação dos nossos auditores internos. E, salvo engano, né, depois os especialistas aqui, Márcia Rosa, Marcelo e Jaqueline vão me corrigir, mas acho que especificamente para auditor seria o CRMA e o CIA, certo? E depois, se tiver mais alguma coisa, um pouco além disso, talvez um pouquinho mais para lá, um pouco mais para cá, eu acho que a Márcia vai trazer aqui para a gente, tá? Então, me apresentando para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Burba, sou gerente comercial aqui na Perinity, mas tenho uma carreira em auditoria interna, trabalhei durante 15 anos em auditoria interna, comecei como consultor lá na KPMG, onde eu fiquei por mais ou menos uns 3 anos e meio. Depois tive passagens por empresas de grande porte, como Gerdau, Aços Vilares, Via Varejo, um Grupo Libra e por aí vai. Há mais ou menos uns 5 anos eu ingressei aqui para a área comercial, né? Trabalhando aí com a comercialização de software para a GRC, aqui na Perinity sempre tenho ajudado ali, conversando com os colegas, trazendo temas relacionados à auditoria interna no nosso universo de GRC. Um pouco diferente do que a gente está acostumado nos outros webinars, para quem já está acostumado a nos acompanhar. Normalmente a gente traz os painelistas, cria aqui um roteirinho de pergunta e vai jogando as perguntas e respostas, não conversando, trocando uma ideia. Hoje um pouco diferente, eu acho que é porque o tema pede isso, né? Pedir para a Márcia fazer uma apresentação um pouco mais institucional do IA e também do programa de certificações para auditores, para que a gente possa dar uma repassada, acredito que até está dentro ali da programação dela, falar o que muda no processo de certificação com a atualização das normas internacionais a partir de 2025. Obviamente, o propósito não é esse, o objetivo não é esse, mas talvez tenha algumas mudanças ali nas provas ou na participação que talvez valha a pena comentar meio por cima, tá? Então, a gente vai passar primeiro por essa apresentação institucional, falando um pouquinho do programa, de todas as certificações possíveis, né? Depois a gente entra ali para algumas perguntas voltadas para essa temática. Então, como próximo passo aqui, vou pedir para os nossos colegas se apresentarem. Vamos começar aqui primeiro pelo Marcelo Fedori. Eu acho que eu inverti a ordem, a gente fala diferente, né? Então, vamos começar primeiro pela Jaque, depois pelo Marcelo, depois a gente finaliza aqui com a Márcia, e assim que ela finalizar a apresentação dela, Márcia, sinta-se à vontade para já entrar ali com o seu material, tá bom? Vai lá, Jaque, fique à vontade. Boa tarde a todos, é um imenso prazer estar com vocês aqui para compartilhar um pouco desse tema, né, que é super importante, e aí faz jus ao IAMEI. Bom, eu me chamo Jaqueline, sou formada em contabilidade, estou concluindo a formação em criminologia, possuo mais de 14 anos de experiência entre auditoria interna, auditoria externa e controles internos. Atuei em empresas de varejo, prestadoras de serviços. Atuei maior parte do meu tempo da minha carreira na UI e depois, em 2 momentos, eu atuei como gerente de auditoria interna em 2 empresas onde eu fui responsável pela implantação da área de auditoria e de controles internos. Uma foi na Sodimac, que é um grupo chileno, e a outra foi na Sonda. E na Sonda eu era responsável pela área de auditoria interna no Brasil e pela área de controles internos.
E aí a minha experiência está voltada tanto para o varejo, para indústrias e para empresas prestadoras de serviço. E atualmente eu estou disponível para novos desafios profissionais e aberta a novas oportunidades na área de auditoria. Marcelo, desculpa só, antes de você se apresentar, deixa eu só fazer mais uma observação que eu acabei esquecendo de explicar, até para o pessoal entender e de repente fazer o direcionamento de perguntas de forma mais específica, né? Então, qual que foi a ideia do nosso webinar de hoje? Trazer a Márcia, representando o IA, né, para falar de forma institucional sobre o programa de certificações, trazer um profissional já certificado, CIA, CRMA, apesar da Márcia também ser, né, que é o Marcelo Fridoli, head de auditoria interna lá na Weber Energia, e trazer a Jaqueline, que está no processo de certificação. Então, ela já está correndo atrás, está estudando, está se preparando para poder obter. Então, ter essas três visões diferentes, porque imagino que o pessoal está nos acompanhando, talvez esteja nesses estádios, ou talvez tenha gente que nem saiba o que é, então por isso a parte institucional. E para aqueles que se interessarem, quiserem se aprofundar um pouco mais, eu acho que a Márcia, o Marcelo e a Jaque o Gabriel vai disponibilizar o LinkedIn deles aí, se vocês quiserem entrar em contato com eles, ou até comigo, né, para se aprofundar um pouco mais, tenho certeza que qualquer um dos três ou dos quatro, né, incluindo a mim, vamos ter o maior prazer em ajudar. Tá? Então, só queria dar essa contextualização para vocês entenderem mais ou menos como que vai ser a dinâmica aqui das nossas perguntas. Então, por favor, Marcelo, pode seguir com a apresentação. Obrigado, Burba. Boa tarde, Jaque, boa tarde, Márcia, boa tarde a todos. Eu estou na Vibra Energia, o Burba já comentou, estou há 6 anos aqui, liderando uma equipe com 15 profissionais. Estamos procurando mais um, né? A equipe é de 16 no total. Também estou no Comitê de Auditoria do IA Brasil e na Comissão de Riscos Corporativos do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Burba, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui em maio, né, o mês internacional de conscientização sobre auditoria interna e falando sobre certificação. Muito obrigado. Bem-vindo. Bom, boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Eu agradeço, Leandro, agradeço a Perinit pelo convite, em nome do Conselho de Administração do Instituto, da diretoria, do meu nome também, porque eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, contribuindo com uma questão tão importante para a nossa profissão no Brasil e trazendo um pouco dessa experiência. Bom, eu sou da área pública, da área de auditoria pública. Comecei há mais de 30 anos, é a única profissão que eu exerci na vida. Sou química, sou contadora, sou CIA, CCSA, sou auditora federal da Controladoria Geral da União. Tenho mestrado na área também de governança e gestão organizacional. Também entrei um pouquinho na área de compliance, sou especialista em compliance. Mas assim, a minha vida é ensinando, então eu estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu vou colocar uma apresentação, eu vou tentar ser bastante breve, fazer um relato, um overview pelas certificações, para que a gente consiga passar para a parte que eu vejo que é mais nobre, que é a parte dos debates, das experiências que a gente vai aqui dividir. Conseguem ver a apresentação? Sim, Márcia. Pelo menos aqui para mim está. Se alguém não estiver conseguindo visualizar, pode mandar aqui no QIA, se estiver tendo algum problema, mas pode seguir, Márcia. Acho que está tudo ok. Tá ótimo. Bom, gente, falando só do IA, rapidamente, né? A gente tem aí uma fundação que foi de 1960. Nós somos, no Brasil, em torno de 5.000 associados e é uma alegria isso para nós, eu acho que todos nós auditores no Brasil, a gente tem que celebrar que nós somos o 7º maior instituto no mundo. Então, isso traz um peso e uma responsabilidade também muito grande para nós, principalmente nós que atuamos ali no Instituto. O propósito, por que eu trouxe o propósito do IA?
porque no bojo do propósito, ele já traz a indicação de que nós precisamos cada vez mais nos tornarmos líderes em auditoria. Líderes não no sentido de, e a gente fala muito disso, líder não no sentido só de liderar equipes, mas o líder em auditoria, que é aquele profissional de auditoria que lidera o seu trabalho, que lidera a sua educação em auditoria interna, né, o seu aprendizado em auditoria interna. Então, o propósito nosso, que é um propósito que a gente revisou há pouco tempo, foi final de 2024, que nós trabalhamos numa redefinição total do planejamento estratégico do Instituto. Então, ele traz bastante isso. Precisamos agregar valor às organizações, e dessa forma a gente precisa ampliar os nossos conhecimentos, para que a gente consiga chegar a efetivamente trazer um diferencial para as nossas organizações. Bom, o que acontece? Né? Para quem não conhece, o IAA Brasil, ele é o representante, como o Leandro disse, do IA Global. As certificações, elas não são do IA Brasil, elas são do IA Global. Então, no momento que a Jaque ela está se preparando, e eu, como já certificada, Marcelo certificado, nós somos certificados globalmente. Isso tem um peso muito grande, tem uma representatividade muito grande. Por quê? Porque o CIA do Brasil passou pela mesma prova do CIA, do auditor que fez o CIA lá nos Estados Unidos. Então, vejam bem a relevância isso para a nossa profissão de auditoria interna. Como o Leandro disse também, nós estamos com apenas 2 certificações. O IA Global reduziu de forma significativa o número de certificações. Antes a gente tinha da área governamental, tinha de autoavaliação, tinha da área financeira. O que se viu? Se viu que o CIA, ele engloba tudo. Ele engloba todas essas facetas que estavam distribuídas em várias certificações. Então, foi muito legal, porque, por exemplo, agora, quando a gente olha o CIA atual que está vindo aí, ele está trazendo, por exemplo, questões da área governamental. Por quê? Porque as IPPFs revisadas estão trazendo esse enfoque mais governamental que nós não tínhamos antes. CRMA é outra certificação, eu vou falar brevemente dela. E tem o QIAL, mas só que o que acontece? O QIAL não é pro auditor, é a qualificação para a organização de auditoria. Então, aqui eu não vou falar, mas são essas 3 certificações que o IA Global trabalha atualmente. Bom, vamos trabalhar um pouquinho com o CIA, né? O CIA. Veja bem que nós estamos com 50 anos de CIA, tudo começou em 1974. O que aconteceu naquela época? A auditoria interna ela teve uma evolução muito grande. Aí vem questões de fraudes contábeis, enfim, toda aquela história que nós conhecemos bem. E, Márcia, sim, desculpa te interromper um pouquinho. Eu não sei se você está claro. passando os slides, mas a tela está travada no slide inicial. Eu estou passando sim, com Ah, certeza. achei que você estava só explicando, então precisa ver alguma forma que Não, ela estava travada no primeiro slide. Agora sim. Agora está indo. tá? Ai, que bom que tu falaste, tá? Eu Então, aqui estava está o aparecendo aqui para mim, eu achei, mas propósito. aí o pessoal comentou aqui também no. Não, Aí perfeito. passou. Então, perfeito. Agradeço aos colegas, tá? Então, aqui as 3 certificações, e agora eu estou falando um pouco do CIA. O que acontece? O CIA. Qual é a lógica por trás do CIA? É captar, fomentar que os auditores atinjam níveis profissionais elevados. Essa é a grande jogada do CIA, é dotar o profissional de competências e habilidades para que ele se torne um auditor global, um auditor que ele possa atuar em qualquer organização. Então, essa é a grande sacada, a grande lógica do CIA.
Por que o CIA, né, ele é visto, ele é tratado como uma certificação global? Primeiro, porque ele atualiza o auditor em relação às normas internacionais de auditoria. Nós, quando estudamos, quando nos dedicamos, a gente mergulha nas normas internacionais e traz para a prática. Essa é a grande questão. A gente sai da teoria de ler a norma e traz para a prática. Então, isso é uma grande importância para o profissional de auditoria. Ele agrega capacidade técnica, ele agrega visão organizacional, que é olhar a organização com a sua governança, com os seus riscos, com os seus processos. Como é que a gente olha aí risco? Como é que olha processo? Então, a certificação, ela traz esse mundo. E só uma questão assim para trazer para vocês de forma bem rápida. Quando eu fiz a certificação, tem aí acredito que uns 12 anos, 13 anos, ainda estava se falando pouco no Brasil em termos de governança, em termos de gestão de riscos. E eu fui entender quando eu estudei para a certificação. Então, aí, para vocês verem como a certificação é interessante, ela te traz informações que a gente não acessa a todo instante de forma tão simples. Então, ela te traz essa visão mais prática. E, claro, uma perspicácia profissional, porque a gente entra em temas, por exemplo, temas de tecnologia da informação, que hoje, na época que eu e Fridório fizemos a certificação, a gente via de uma forma, né, Fridório? Não sei se tu lembra do que a gente estudava, eram princípios e tal, e agora não, agora é uma visão diferente, a gente está mergulhado aí na IA, e esse contexto todo mudou. Então, o que se espera dos candidatos, né? Que possuam conhecimento das IPPFs, que realizem um trabalho sem supervisão. Essa é a lógica. Claro, vai se ter o nível de supervisão que as normas prevêem, mas o nível de supervisão vai ser muito menor, porque aquele auditor vai ser empoderado de técnicas e procedimentos para ele executar melhor os seus trabalhos. E, claro, usem, né, o julgamento crítico para agregar valor às organizações, que é esse o grande objetivo nosso. Então, os benefícios, gente, assim, reconhecimento global, avanço na carreira, isso para mim é muito claro. Isso tanto na área pública eu percebo de forma muito clara, quanto na área privada. Na área pública, depois que eu tive a certificação, primeiro eu comecei a ser referência, né? O certificado começa a ser referência, ele age como multiplicador, ele é uma semente dentro do grupo de auditoria. Então, vejam a importância, né, para a organização, para o profissional e para todo aquele conjunto de auditores. A certificação, ela tem essa lógica, é trabalhar com ética, com educação, os exames e a experiência. Então, é esse conjunto que a gente chama de certificação. Ela é dividida em etapas. Eu tenho ingresso no programa de certificação, primeira etapa. Segunda etapa, realizar as provas. E terceira etapa é manter a certificação, que é super importante. Como manter essa certificação ao longo do tempo. Bom, o exame CIA, ele mudou, sim. A lógica foi alinhamento às novas normas, principalmente alinhamento. A gente percebia também duplicidade e sobreposição de conteúdos entre os três conjuntos de prova 1, 2 e 3, que são 3 provas. E também por conta dessa avalanche, que eu chamo, a velocidade da luz está inserida nessa revolução tecnológica. Então, o CIA precisou agregar essa mudança tecnológica ao conteúdo. Então, por isso da mudança.
Mudanças, efetivamente, o que mudou? As 3 partes não alterou, a gente continua com as 3 partes. Número de questões também não houve alteração. A gente tem 125, 100 na primeira, 100 na segunda e 100 na terceira. Duração do tempo da prova, da primeira 150 minutos, segunda e terceira 120, sem alterações também. Formato, que é múltipla escolha, não mudou. A pontuação mínima, gente, que é bem importante, e só para deixar bem claro aqui com vocês, o sistema onde é feita a prova é que calcula. Então, a gente não tem uma noção, porque cada questão tem uma pontuação diferente. Mas a pontuação, ela varia de 600 a 750. A aprovação, ela se dá, quer dizer, o limite superior a 750, e a gente precisa alcançar 600 pontos. Prazo para concluir 3 anos. Começou, entrou no programa, a gente tem 3 anos para concluir as 3 provas. Pode prorrogar? Pode. Pode prorrogar por mais 1 ano, mas nós temos que pagar, né, por essa prorrogação. O idioma, por enquanto, essa nova fase está só no inglês. Eu vou trazer depois o cronograma para vocês de forma bem breve. Ela só está no inglês e está sendo traduzida em várias línguas. A gente já tem um cronograma aí para mostrar para vocês. Os requisitos. Primeiro, o estudante de último ano da graduação, ele pode entrar no programa. Quem está na graduação e mestrado pode entrar no programa. Esses 3 aqui, sem experiência, ele entra no programa, só que ele tem que adquirir a experiência durante os 3 anos, experiência em auditoria. E mesmo que eu não tenha um certificado, se eu tiver 5 anos de auditoria, eu consigo também entrar no programa. As provas, CIA1, CIA2, CIA3, eu trouxe aqui para vocês também de forma bem resumida, o que mudou. No CIA1, basicamente, gente, nós agregamos muito fortemente a parte de ética. CIA2 mudou muito pouco, mas é na organização da prova, e CIA3 mudou fortemente a área, as questões tecnológicas e do processo de negócio organizacional. Tá? Então, houve esse incremento bem legal também, eu achei, com uma distribuição bem interessante. Calendário de provas. 28 de maio, nós começamos com as provas novas em inglês. E a previsão para as provas em português só para setembro de 2025. Pode haver atrasos, porque quem traduz todo o material é o IA Global, não é o IA Brasil. Então, a gente precisa do Global, mandar fazer todas as traduções, inclusive dos materiais. Aqui os prazos, eu já falei um pouquinho, 3 anos, e para realizar cada prova 180 dias, no momento que eu me inscrevo para a prova 180 dias. Já estou acabando, tá? CIA, só para a gente se localizar no mundo, nós somos 200 mil, mais de 200 mil CIAs no mundo. Nós temos mais de 900 centros de provas no mundo. Nós estamos em mais de 160 países. E nós aplicamos provas em 14 idiomas. No Brasil, os CIAs onde estão? A maioria está na região sudeste e depois vem a região sul, majoritariamente na região sudeste por conta de São Paulo. Tá? Aqui está a distribuição no Brasil. Aqui, só para mostrar a evolução, nós tivemos em 2022 35 novos CIAs, em 2023 59 e 2024 50. Aqui, só para vocês terem uma ideia das certificações, são 1.264 certificações no Brasil, CIA 577, CRMA 261, e as restantes que foram descontinuadas, essas aqui.
Não significa que o profissional perdeu a certificação. Eu sou CCSA também, não descontinuou, mas eu continuo sendo certificada, tá? Só não existem mais provas para essas aqui. Como manter a certificação? Fácil, estudando. Então, nós temos que comprovar horas de capacitação no final do ano, 31 de dezembro, nós temos que provar que nós fizemos 40 horas de capacitação, sendo que das 40, parte delas em ética. Preciso pagar para manter a certificação no final do ano? Sim, no mundo, no Brasil não. Porque no Brasil, o IA Brasil cobre esse pagamento. Então, ele paga com recurso nosso, do associado, mas ele paga para a gente manter a certificação. Como conquistar esse troféu, que é maravilhoso, depois a gente vai discutir aqui um pouquinho, tá? Então, uma última... E cursos, né, gente? O IA Brasil, ele tem diversos cursos aí, e dentre eles CIA1, CIA2 e CIA3. Já está tendo, em maio já tem turma de CIA, tá? Era basicamente isso que eu queria trazer de forma bem breve. Se alguém quiser explorar algum ponto, pode perguntar, ou se não, mandar e-mail ou no LinkedIn, eu estou à disposição. Passo a palavra, volto para o Leandro. Muito obrigada. Obrigado, viu, Márcia? É isso aí, gente. Espero que tenha ficado mais claro. Inclusive, era bastante comum ali no grupo Hack, né, que é um grupo de profissionais de risco, auditoria, controle. Era bastante recorrente essas dúvidas relacionadas ao programa de certificação. Inclusive, se teriam alterações ali em 2025 por conta das mudanças nos IPPFs. E a resposta que tem é que sim, que vai mudar. E aí, obviamente, quem precisar entender um pouco mais de detalhes, o que vai mudar, acho que o IA vai estar à disposição para poder apoiar e tirar essas dúvidas, tá? Então, seguindo aqui agora com o nosso segundo bloco, né, do nosso webinar, vamos começar a fazer as perguntas aqui para os nossos colegas, né, para a gente explorar um pouco mais o que foi apresentado aqui, o que é o CIA. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer vai ser direcionada para todos, tá? Outras perguntas eu vou mandar especificamente para a Márcia, para o Marcelo, para a Jaqueline, mas essa em específico eu vou fazer para todos, e aí eu peço para que cada um faça a sua contribuição, tá? A depender do seu ponto de vista. Então, na opinião de vocês, qual que é o nível de importância, né, da certificação? A gente falou um pouquinho sobre isso na apresentação, né, mas qual que é o nível de importância que tem na formação do profissional? E mais de auditoria, e mais importante do que isso, qual que é o melhor momento de buscá-la? Logo no início da carreira, para ele já começar com aquela visão certa. Não, é melhor eu pegar um pouco mais de experiência, ter um pouquinho mais de bagagem, vou estar um pouco mais preparado, ou vou deixar mais para o final para eu ser um profissional certificado, já pensando em aposentadoria para poder ministrar cursos, sentar numa cadeira de comitê de auditoria interno com a certificação debaixo do braço. Fale um pouquinho aí qual é a opinião de vocês. Aí cada um vai ter uma visão, né? A Jaque no processo de conquista, a Márcia já certificada e ministrando, inclusive, cursos para poder certificar profissionais, e o Marcelo, que já tem uma longa jornada de certificação. Vou começar primeiro pela Jaque, depois a gente vai para o Marcelo e deixa a Márcia por último para ela responder, aproveitar para ela respirar um pouco. Não, legal. Eu acho que sobre a importância, né, eu vejo que as certificações ela tem um papel essencial, né, na formação do auditor, que está diretamente ligada à competência, né, que é um dos princípios fundamentais, né, das normas globais de auditoria interna. Também a credibilidade profissional, o reconhecimento internacional, então elas são reconhecidas globalmente e elas te dão oportunidade de ingressar, né, facilmente no mercado internacional, a importância também da gente estar em conformidade com as normas e aumentar não só, né, a possibilidade de ingresso no mercado internacional, que é o que acaba exigindo muito mais, né, a obtenção da certificação, mas eu dar um exemplo no Brasil, né, eu estou atualmente à procura de novas oportunidades, né, e antes de eu sair da empresa que eu estava, logo que eu saí da empresa que eu estava, eu me deparei com algumas vagas no mercado onde elas estavam exigindo o CIA. Isso era um diferencial.
E aí eu falei, caramba, eu não tenho CIA. E será que se eu tivesse já tirado o CIA, eu não poderia estar talvez trabalhando nessas empresas ou ter ingressado, né, nesse processo seletivo? Então eu vejo que isso é super importante. E acho que em um momento de buscar, para quem talvez está ingressando, né, na carreira de auditoria interna, tem uns 2 anos aí, eu acho que é um momento legal, porque você tem uma carreira ainda gigante pela frente, você tem uma oportunidade muito maior, e quando você se compara com os profissionais, com certeza você já está, né, muito mais avançado, né? Vai ter oportunidades que outros não têm. Mas eu acho que, independente disso, nós temos que olhar para o que a gente quer, né? O que que a gente quer atingir na nossa vida, na nossa carreira profissional. E se nós atuamos nessa área, a gente sabe que nós precisamos, né, estar em linha com as normas, com as competências, estar estudando. Então, com certeza, o CIA, ele é importante e ele faz a diferença, né, no mercado de trabalho. Burba, assina embaixo do que a Jaque falou. É fundamental. Aliás, deveria ser uma obrigação. Acho que cada auditor, cada auditora deveria encarar dessa forma. Deveria ser uma obrigação tentar, deveria ser uma obrigação buscar a certificação. Por quê? Porque está lá no domínio 1, no propósito. Já no propósito fica claro, né? Eles esclarecem que a auditoria interna é mais eficaz e dá 3 condições lá. Uma delas, e a primeira, quando as pessoas são competentes. Os profissionais são competentes. Os auditores, as auditoras são competentes. Aí a Jaque lembrou do domínio 2, ética e profissionalismo. Um dos princípios é a competência. É de que forma que a gente demonstra a competência? Tem algumas maneiras. Uma delas é com a certificação. Se você quer ser auditor, tente ser o melhor auditor. Tente ser o Chambers, tente ser o Renato Triciuzzi. O que que o Chambers e o Triciuzzi têm em comum? Além dos cabelos brancos. Eles têm a certificação, que é a forma de comprovar, é isso. Agora, Burba, sobre o momento, aí eu vou divergir um pouquinho da Jaque. Eu acho que vai mudar muito de pessoa para pessoa. Eu tenho na minha equipe, eu tenho agora um profissional que ele está na 2ª graduação, está estudando matemática, e ele está com foco em matemática. Ele não vai priorizar agora a certificação, por mais importante que seja, porque no momento dele, da carreira dele, do desenvolvimento dele, não encaixou ainda. Tem uma outra auditora de TI, uma auditora de TI sensacional, fantástica, super competente. Só que a gente fez uma mudança aqui em algumas equipes, ela está pegando alguns trabalhos de auditoria operacional. Aí ela veio, a gente está nesse momento fazendo avaliação de desempenho e cada um trabalhando no plano de desenvolvimento individual. Ela veio com essa proposta, né? Vou me dedicar e vou buscar a certificação CIA, uma auditora de TI. Sensacional. Para ela, encaixou. Esse daqui é o melhor momento para ela. Uhum. A minha visão é bem parecida com essa que o Fridori trouxe. Eu acho que depende muito do momento da pessoa, das vivências da pessoa. Embora, quando eu já capacitei muitos auditores, enfim, para a CIA. No geral, as turmas elas são compostas por auditores mais jovens, no geral. Mas assim, no meu caso, por exemplo, eu já estava no meio da carreira quando eu comecei o processo de certificação. Mas não porque eu não quisesse antes, mas porque na área pública o acesso foi dado nesse momento. Então, foi o meu momento. Só que quando veio, aí claro, eu fui uma das primeiras a iniciar o processo na área pública. Na realidade, eu fui a primeira a certificar na área pública. Então, depende muito, mas a minha experiência mostra que o auditor mais jovem, ele está ali mais procurando. Quanto à importância, é inegável, gente, assim, a importância... tu te torna um auditor melhor, eu me olho, me analiso antes e depois da certificação, é outra profissional. Isso é muito claro. Eu me tornei uma outra profissional depois da certificação.
em tudo, em técnica, em procedimento, em comportamento, absolutamente tudo. Então, liderar, a certificação te ajuda a se tornar um líder de auditoria. Então, o esforço, claro, requer esforço, sim, mas é recompensador. E eu também comungo com o Fridolin. Por mim, todo auditor precisaria fazer certificação. É importante a pessoa saber reconhecer o seu momento e buscar. Acho que dá importância, acho que é inegável, todo mundo que tem corrobora isso, e quem ainda não tem, mesmo que ainda não esteja buscando ou esteja se planejando, sabe o quão importante é. Ô, Márcia, tem uma pergunta aqui, na verdade são duas, eu vou fazê-las na sequência, que está relacionada com um pouco que você falou aqui da parte da certificação. Primeiro é do Caio Henrique, ele pergunta se, no caso de iniciar o programa hoje, ele queria confirmar algumas informações. Primeiro, se as provas aplicadas ainda seguirão o conteúdo anterior, antes da atualização do IPPF, se essas provas ainda serão realizadas em português e se elas serão aplicadas presencialmente ou se haverá a possibilidade de realizá-las online. Ou seja, quem tirar hoje já faz ainda com o conteúdo dos IPPFs antes da atualização ou já segue o novo? E sendo o anterior, a partir de quando começa a valer o próximo? Obrigada pela pergunta. Se eu entrar no programa hoje e quiser fazer a prova nos próximos dias, até sair o português, eu faço na versão anterior, nas IPPFs anteriores. Não cessou, as provas continuam acontecendo. Só vai mudar, virar a chave quando chegar na base de dados a prova em inglês. Em inglês. Aí ela vai estar disponibilizada em inglês. Então, nós vamos ter a disponibilidade dela em inglês para fazer. Caso eu queira fazer em português, aí nós vamos ter que esperar sair, que vai sair lá para setembro, a prova em português. O local continua do mesmo jeito. Quer dizer, tu vai até o local, é uma empresa que é contratada pelo IA Global e tu te desloca até algumas partes do Brasil, algumas cidades do Brasil tem esses polos dessa empresa, tu vai até o local e faz a prova online. Legal. Então, assim, a mudança do conteúdo já nos novos normativos vai ser a partir da primeira... a disponibilização da prova... Que vai ser em julho, né? Se eu não me engano, é julho que estava lá. Exato. Então, até essa data, antes dessa data, quem fizer ainda já vai fazer com base nos Vai IPPF, fazendo com as pode fazer IPPFs em português, anteriores. se for o caso. Legal. E interessante também, por exemplo, se eu fiz o CIA 1, passei no CIA 1, no modelo anterior, eu continuo, vou para o 2 e vou para o 3, de repente, no modelo atual. Tá? Eu não perco o que eu fiz. Então, eu só continuo seguindo o CIA 1, 2 e 3. E aí tem mais uma outra perguntinha aqui ainda relacionada a isso, que é os treinamentos. A Jéssica pergunta se essas 40 horas de reciclagem do CIA, se elas obrigatoriamente precisam ser um treinamento, ou pode ser eventos, webinários, palestras, por exemplo, webinar, como hoje, que emitem certificado, já serve como computação de horas. Cursos online, webinários, desde que a gente consiga comprovar, porque o IA Global realiza auditorias e nós podemos cair na amostra, e como nós somos auditores e bastante chatos e éticos, nós vamos ter tudo organizado, nossos papeizinhos comprovantes guardados, caso a auditoria chegue. Tá bom. Bom, já está pipocando um monte de pergunta aqui, então eu vou voltar aqui para o nosso roteiro de perguntas, porque eu acredito que conforme a gente for conversando, algumas coisas que estão lá vão sendo respondidas, tá? Então, a próxima pergunta aqui, a próxima provocação vai para o Fridolin. Há quanto tempo você é certificado, Fridolin, RIA, CRMA, e fale um pouco de como foi todo esse processo de preparação, quando foi lá, por que você teve a iniciativa de fazer, se foi exigência de algum chefe, ou você fez porque era legal, achou que era importante? Como que foi essa sua jornada de busca e de certificação? Passou logo de primeira? Tomou bomba? Conta um pouquinho para nós sobre a sua jornada, Marcelo.
Foi exigência, mas eu achava legal também. Foi em 2011, e eu não tive alternativa, eu não tive escapatória. Eu estava numa situação em que eu estava como gerente, eu assumi uma gerência de auditoria na Sabesp, e você conhece bem lá, Burba, porque você E eu trabalhou lá estive um lá. tempo. Sim, aquele ótimo projeto com a KPMG. Bom, eu estava como gerente a partir de 2006. Em 2011, para mim, eu continuaria como gerente mais 5 anos, mais 10 anos. Eu estava lá numa gerência importante da auditoria que eu gostava muito, fazer a avaliação dos controles. Bom, em 2011, o então superintendente da auditoria teve que assumir um novo desafio. E ele foi remanejado para estruturar a área de gestão de riscos na Sabesp, 2011. Então eu assumi a superintendência. Assumi a superintendência, mas não estava preparado. Preparado em que sentido? Preparado para lidar com os outros líderes, com os diretores, com o presidente, com o comitê de auditoria. Eu tinha a competência técnica, mas me faltava aí essa entrada e esse canal e essa ponte, a negociação, a argumentação, lidar com os planos de ação, com situações difíceis, conversas difíceis. E aí, Burba, eu tive que recorrer lá. Como é que eu ganho respeito deles? Como é que eu ganho credibilidade? Já que eles não me conhecem tão bem, né, quanto conheciam o anterior. Uma forma não foi a única, né, mas uma forma foi a certificação. Se foi difícil, nós tivemos, em 2010, a contratação de uma das Big Four para preparar toda a área, toda a auditoria interna, buscando o QA, o Quality Assessment, é a certificação do departamento. Nessa contratação, a gente trouxe também o Percival Castanheira para ajudar no treinamento dos profissionais. Então, foi junto, a Big Four olhando para o departamento, mas treinando os profissionais. Eu aproveitei esse conteúdo, aproveitei o momento, né, que eu tinha que mostrar, eu tinha que comprovar a proficiência, né, para ganhar respeito, credibilidade, confiança. Aí eu me dediquei. Peguei o livro lá, final de semana, à noite, me dediquei e, Burba, eu consegui em todas as provas uma única vez e consegui passar. CIA, CRMA, CCSA. Depois eu consegui do IBGC, de Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, e acho que isso é importante para toda a profissão. Acho que é importante para todos nós. Muito bom. Fez CIA 1, 2 e 3 na sequência também? Assim Na como o Igor? sequência, o intervalo é de 1 mês e meio, 2 meses entre eles. Ah, que legal. Parabéns, viu, Marcelo? Deve ter sido uma jornada prazerosa, obviamente, pelo conhecimento, pelo respeito, pelo engrandecimento, né, evolução que você teve, mas deve ter sido bastante sacrificante também, né? Quem estava no comitê da auditoria nessa época era o Jerônimo Antunes. Eu acho que se eu não conseguisse, eu não teria continuado lá. Então eu não tive escapatória. ou vai pelo amor ou pela dor, né? Nesse caso foi um pouquinho dos dois, um pouco mais pela dor, né? Mas se transformou em amor, que bom, que legal, que deu tudo certo. Bom, próxima pergunta aqui agora vai para a nossa amiga Jaque. Jaque, nos fale um pouco mais sobre a sua decisão de buscar a certificação. Você falou um pouquinho, né, que talvez por conta dessa oportunidade, mas você já vinha buscando isso antes de estar disponível no mercado e se deparar com essas exigências. Fala como ela surgiu, quais foram as motivações e como está sendo esse processo de preparação. Inclusive, algumas pessoas já direcionaram essas perguntas para você. Então, você aguenta um pouquinho que já está no nosso script, que daqui a pouco eu lanço a pergunta para ela e ela vai poder falar um pouquinho mais de como está sendo essa preparação, o que a motivou a buscar. Primeiro que a decisão foi do desejo realmente de consolidar meu conhecimento técnico e validar minha experiência e conseguir realmente a credibilidade, né, que o conselho, que o comitê espera, né? E não só isso, né? Também uns 2 anos e meio, mais ou menos, conversando com um amigo sobre o CIA. Ele falou que ia tirar a certificação e queria estudar e perguntou se eu estava no processo. E eu falei que não. E aí a gente decidiu comprar os simulados para estudar para a prova.
Então, há uns 2 anos e meio, mais ou menos, foi nessa data, nesse período, eu comprei os simulados e comecei a estudar para a prova do CIA 1. E eu estudei, só que muito, assim, lentamente, trabalhando, tendo a minha vida pessoal, estou pensando numa outra formação também, e teve o CIA junto. Então, meio que eu fui fazendo, fui estudando, mas eu não foquei, né, na certificação no CIA. Ainda eu achei que talvez não era o momento, não ia conseguir me dedicar 100% e fazer a prova. E quando eu estava terminando o meu prazo do simulado, me deu um start. Eu falei, eu preciso tirar essa prova, né? E eu quero tirar o CI, eu quero fazer essa prova. E aí eu já não tinha mais tempo, né, para fazer os simulados, apesar de eu ter a apostila e tudo mais, mas é muito diferente quando você está ali se preparando através dos simulados, né? E aí acabou em setembro do ano passado, e aí eu tive a sorte de, em janeiro, na empresa que eu trabalhava, eles pagarem os CIAs para mim, né? Então eu tive esse benefício, né, de ter os 3 Glens ali para estudar. E aí eu decidi que eu ia tirar a prova, que eu ia me dedicar e iria fazer a prova esse ano, aliás, né? Tirar o CIA é a minha meta. Então, eu agendei a prova para o dia 28 de junho deste ano, agendei essa semana. E a forma de se preparar, eu acho que a gente precisa, né, fazer a gestão do nosso tempo, separar de fato uma quantidade de horas para estudar o CIA, né? Porque qualquer certificação exige dedicação, né? Qualquer formação exige dedicação, então a gente precisa tratar isso como qualquer outra coisa que a gente for fazer da nossa vida, da forma que a gente se dedica, né, para cuidar de uma casa, de um filho, qualquer coisa. Então, a gente precisa se preparar. Então, acho que eu estou me preparando, separando, né, algumas horas do meu dia para poder estudar e focar nisso. O Glenn, ele te dá está dividido em 7 unidades de estudo. Então, o que eu fiz cada dia eu vou estudar uma unidade, né, desse estudo. Então, eu fiz diferente. Em vez de eu começar lendo a apostila, eu fui direto para os simulados para ver como está meu desempenho. E depois eu voltei para ler cada unidade de estudo para saber onde eu precisava melhorar. E por um tempo eu comecei a travar um pouco. Eu falei, não, eu preciso passar atingir a nota mínima nessa unidade de estudo. E eu falei, vou estudar, vou estudar. E eu percebi que dessa forma estava mais complicado. Então eu falei, eu vou passar para as demais unidades de estudo, porque ela vai me dar mais clareza. E eu fui percebendo que é isso mesmo. Conforme você vai passando as unidades, vai te dando mais clareza sobre aquelas perguntas anteriores que você travou. Então, a dica segue as unidades, não trava. Depois que você viu que você não atingiu a nota mínima, volta, estuda, refaz. E ter também a atenção, né? E aí já vou para as dicas também. Ter muita atenção nos simulados, nas questões, porque você tem o tempo, né? Alguns dos simulados ali, ele te dá 20 minutos de tempo e 20 questões. Então, você tem questões que têm 2 linhas, mas você tem questões que têm 20 linhas. E aí, quando você se depara com uma questão que tem um textão, às vezes dá um desespero. Caramba, eu não vou conseguir responder. Isso há tempo, em 20 minutos, e agora? E aí você vê que no final você conseguiu, porque tem um equilíbrio ali e te dá o tempo suficiente para você fazer. É corrido? É. Se tivesse mais tempo, seria melhor. É, A e, dica, co- Max. e quando com Tá daí que, né, que é certeza. lá com global, né? Mas já pega as anotações aí, o pessoal tá É, reclamando do tempo lá. o tempo é complicado. E aí também tem É, pode falar, Márcia, desculpa. não, já que só 2 coisas que eu queria te contar, não é? O Uhum, Glenn, o que que acontece? O Global, ele está pensando, e na realidade já houve uma decisão de ele usar um outro material, mas nada impede que vocês continuem estudando e se preparando com o Glenn, mas já está vindo um outro material. E outra coisa, assim, bem interessante, que eu adorei que tu falaste da forma que tu estudou. Eu estudo muito assim também, vai e volta. E tem uma coisa bem importante que a gente, dica, né, de quem deu muito curso, uhum, não fiquem muito tempo focados, sempre tenham intervalos, tem um limite de 20, 30 minutos
desfoca, para uns 2 minutos, foca em alguma coisa para o cérebro entrar no modo difuso, que a gente chama na neurociência, aí volta para o foco de novo. Porque o cérebro, ele consegue acumular conhecimento dessa forma. Mas é bem isso, é persistência. É persistência. E aí, só continuando nessa questão dos textões, você vê que tem um texto de 20 linhas ali, e aí você passa, a próxima pergunta é 2 linhas, e aí você vai para o outro, aí para outra pergunta você fala, caramba, é o mesmo texto. Então aí você precisa se atentar também, porque às vezes é o mesmo texto e muda uma palavra. Se você não estiver atento, você certamente vai responder errado. Então tem muita pegadinha nesse CIA, viu, Márcia? E aí então precisa ficar muito atento mesmo. Mas é isso, gente. É fazer a questão, ter a gestão do tempo e se dedicar, né? Eu estou fazendo isso. É claro que também eu não posso negar que eu me auto-sabotei diversas vezes, achando que eu não ia conseguir, e acho que por isso eu posterguei um pouco, sabe? Eu fui indo, eu falei, não, eu acho que eu não vou conseguir. Mas se a gente não tentar, a gente não vai saber, né? Qual é o nosso nível ali de confiança, onde é o nosso nível de conhecimento. Então, acho que a gente precisa. Então, e foi engraçado, porque o Burba fez esse convite e eu estou estudando e eu falei, eu quero fazer, já era para eu ter feito essa prova. Então, eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu entrei lá no site, eu já tinha pago a habilitação o ano passado, e só faltava agendar a prova. Então, eu agendei para o próximo mês. E aí, depois que eu fizer, eu venho contar para vocês como foi aí a minha experiência. Legal. Obrigado, viu, Jaque? A próxima pergunta ia ser direcionada para a Márcia, justamente para ela trazer algumas dicas, né, ali de estudo, tanto para a Márcia, desculpa, tanto para a Jaqueline, tanto para os demais colegas que estão nos acompanhando. Ela já acabou dando umas dicas. Se você quiser complementar, Márcia, você, como já foi instrutora, já provavelmente já deve ter sido responsável pela certificação de dezenas ou até talvez centenas de profissionais no CIA. O que você sugere aí como dicas de estudo, de preparo para os nossos colegas e para a Jaque que está aqui? E depois, na sequência, eu vou trazer uma pergunta direcionada para o Marcelo, tá? Uma coisa tem um pouquinho a ver com o que a Jaque falou, não briguem com a prova. Tinha muito candidato que vinha para mim e dizia, o IA Global não muda esse tipo de prova, mas imagine o Global ter que elaborar uma prova que seja utilizada em todo o mundo, em N países, então não é simples. Outra coisa, quem for fazer em português, a gente sabe que tem problemas de tradução. Então, tomem cuidado com a tradução da prova. Então, o que eu sugiro? Quando tiver dúvidas, a tradução não está boa, tenta ir no inglês e volta. Separar horas do dia. É difícil, mas pensem no final dessa trajetória. Como vai ser no final dessa trajetória? Tu ter uma certificação que é válida no mundo todo, que vai te trazer oportunidades, que vai te transformar num profissional melhor. Então, tenta reservar algumas horas do teu dia para estudar. Separa estudo, separa de celular, deixa tudo longe, senta e foca. Foca, mas também usa o modo difuso. Foca, para, sai, dá uma andada, vai na rua, volta e vai intercalando esses movimentos que o cérebro vai ajudando, sim, a sedimentar o conhecimento. E não desistam, gente, não desistam, porque é muito bom. É muito bom. Toda a família fica envolvida. Quando eu fiz a certificação, meu filho era pequeno, ele tinha 1 aninho e pouco. Eu comecei esse processo. Meu marido ficava com ele, saía de casa para me deixar estudando, então a gente ia se adequando. Então, a vitória, na realidade, é da família também. A vitória é da organização onde eu trabalho, porque é uma alegria ter um profissional assim. Eu me torno um profissional melhor, então a trajetória, ela vale a pena. É só contando o que aconteceu, assim, foi tão intenso o meu estudo e, enfim, meu marido, no dia que eu passei no CIA 13, ele não sabia que eu tinha passado.
mas ele me levou um buquê de flores na saída da Ah, prova para comemorar. É assim, de tão intenso que era aquilo para mim, tanta vontade que eu tinha de passar. Então, é assim, gente, tenham vontade, queiram, queiram que a legal. gente consegue, se dedique. Obrigado, viu, Márcia? Bom, agora seguindo aqui nosso roteiro, o Fridori comentou, né, que ele foi lá na época da Sabesp, foi obrigado a obter a certificação e isso deu uma bela de uma alavancada na carreira dele. E hoje no time dele, certamente tem ali profissionais certificados e que estão em busca ou esperando o melhor momento. Eu queria entender um pouquinho de você, Marcelo. Qual que, na sua opinião, qual que é a importância e o que muda, né, no dia a dia do trabalho, seja na parte técnica, seja na parte comportamental, seja na parte de liderança, ter profissionais certificados do time. Eu não sei se é possível separar um do outro, falar assim, cara, profissionais assim, talvez até não seja justo, né, fazer esse tipo de comparação, mas eu queria que você comentasse um pouquinho de qual que é a importância e o que muda e o que agrega ter profissionais certificados no time. Legal, Burba. Hoje nós estamos em 4, já fomos em 8 auditores certificados em uma equipe, na época o total nós éramos em 13. Dos 13 auditores, 8 eram certificados. Isso é importante, isso é bom, isso é positivo. Eu acho, Burba, que a equipe ela tem que ser balanceada, né? Então nós temos que buscar as competências necessárias no conjunto para dar conta aí do plano de auditoria, dos vários trabalhos que têm que ser executados. Um auditor certificado, ele demonstra, ele consegue comprovar alguns atributos, a Jaque já falou de alguns, a Márcia também. Um auditor certificado, ele é resiliente, como a Jaque disse. Ele tem disciplina, ele tem método, ele trabalha bem com planejamento, ele entrega. Puxa vida, são profissionais que agregam e agregam muito. Até por isso que nós éramos em 8 e hoje são 4. Os 4 que saíram para outras oportunidades. Eles foram convidados, eles buscaram, estão em outras, saíram da Vibra, estão com outras missões, outros desafios. Vou citar um exemplo. João Vitor Camacho, auditor certificado, que hoje ele presta serviços de QA. Ele faz o Quality Assessment em alguns clientes. Bom, Burba, vou resumir aqui. No meu entendimento, todo auditor tem que ser CIA. Eu acho que todo auditor tem que buscar a certificação. E esse processo de buscar, ele é muito rico. A Márcia deu dicas valiosíssimas. Eu vou falar uma aqui que eu acho que é sensacional, funcionou muito bem aqui. Nós criamos grupos de estudo. Então, o pessoal estudava em conjunto. E um era forte numa parte, o outro era mais forte em outra, e eles se uniam, um apresentava para o outro. Isso daí foi tão bom para a equipe, como time mesmo. Respondendo a sua pergunta, vale a pena ter auditor certificado, melhora a qualidade dos trabalhos. Agora, todos têm que ser, não necessariamente. Eu tenho outros auditores aqui que têm outros atributos, outras qualificações, outras certificações. Legal, obrigado, Marcelo. Importante. Assim, ele é extremamente importante, mas também, como que eu posso dizer, talvez não seja imprescindível dentro de um contexto maior. Eu acho que ter essa pluralidade de profissionais, cada um com as suas características. Por exemplo, você pega uma empresa da Vibra Energia que deve ter vários processos técnicos. Às vezes tem um cara que foi focado em investir no CIA, talvez não seja a pessoa mais qualificada para fazer um trabalho de aspecto de engenharia. Talvez um cara com CREA ali seja mais qualificado e mais importante dentro daquele processo. Acho que é mais ou menos essa mensagem. Se tiver os dois, ótimo, né? Mas é mais ou menos isso. E aí agora eu vou fazer uma pergunta, na verdade, um ponto de vista de vocês, dos três, que é relacionado à profissão do auditor propriamente dito, né? Até porque aqui no Brasil o auditor ele não é um profissional certificado, assim como é um contador, um administrador, um engenheiro, ele não tem um registro como auditor. Ele tem a certificação que certifica ele o alinhamento às melhores práticas lá do IA Global. Eu queria entender de vocês, né,
que apesar de não ter essas certificações, e a gente imagina que talvez a Márcia, por estar relacionada lá com o IA, com o Brasil, Global, talvez tenha alguma informação atualizada, se não tiver também não tem problema, se vocês entendem que essa certificação do IA, do CIA, apesar do auditor não ser um profissional registrado, se ele traz mais credibilidade, acho que tudo que a gente conversou aqui já demonstra claramente que sim, né? Mas assim, perante um mercado, né? Você tem um auditor ali, que ele um contador que exerce a função de auditor, mas tem um auditor que, além de ser contador, ele também é certificado. Qual que é a credibilidade que ele traz, não só para a função dele, mas para a função do auditor perante um mercado como um todo? Aí acho que a gente pode começar pela Márcia, Marcelo, e depois a Jaque fazendo comentários breves ali. Fiquem à vontade. Bom, só para a gente também trazer a questão da regulamentação da profissão de auditoria interna, ela já passou por muita discussão, inclusive no âmbito do IA Brasil. A gente tem colegas que entendem que se devia buscar a profissionalização por meio da regulamentação da profissão. Só que o que acontece? Para regulamentar uma profissão, a gente carece de N procedimentos, inclusive mudanças legislativas. E no Brasil, o que nós temos? A gente tem auditoria pública e auditoria privada, com características privada e pública. Na área pública, a gente tem órgãos ali que tratam dessa auditoria, que é a Controladoria Geral da União, basicamente, que dá regras, orienta com relação à auditoria pública. Então, existe uma complexidade para se tratar isso no âmbito do legislativo, para alterar a norma, criar uma profissão. Mas se requer estudo, isso é uma questão que se requer estudo ainda no Brasil. Com relação ao CIA, eu entendo que o CIA ele tem uma robustez que ele dá ele não substitui, mas ele traz essa robustez para trazer a profissão, alçar a profissão de auditor interno no Brasil. Estamos falando de Brasil, porque a gente sabe que outros países eles conseguem tratar de uma forma diferente. Mas eu vejo que o CIA, tanto a nível país quanto a nível global, ele com certeza, ele não substitui, é óbvio, ele não vai substituir uma regulamentação, mas ele traz uma robustez para a profissão no país, com certeza. Concordo, Burba, plenamente com a Márcia. A questão da regulamentação, ela é complexa. Agora, acho que entra também um componente aí que é a maturidade das organizações. Maturidade. Uma das perguntas aí que entrou no chat é se poderia ser feito algum movimento, alguma ação junto aos órgãos de governança, por exemplo, o comitê de auditoria, para que a partir dos comitês houvesse esse movimento, né? Vamos contratar agora pelo menos os líderes que tenham a certificação. A pergunta é muito boa, a provocação é muito boa. Só que a gente está no Brasil agora, a B3 está buscando uma revisão do regulamento do novo mercado. E na proposta inicial, um dos itens era, bom, vamos colocar aqui, vamos prever no regulamento do novo mercado uma certificação dos presidentes e dos diretores financeiros das companhias sobre a eficácia e efetividade dos controles internos de cada organização, que está na B3 e que está no novo mercado. As empresas, elas estão combatendo isso. As empresas, elas são contrárias a essa exigência. Por quê? Porque a preocupação maior não está com a governança e com o controle. A preocupação maior está com os custos envolvidos. Eles estão deixando de ver os benefícios, né? Tem custos, sim, é inegável, mas tem benefícios também. Bom, com relação à certificação, tem benefícios, é incontestável isso daí. Agora, as empresas têm que buscar isso daí. A Márcia falou de outras realidades. Nos Estados Unidos, quem partir para a carreira de auditor interno e não for CIA, não vai ter muitas oportunidades. Lá, naturalmente, as empresas, ainda que não seja uma obrigação, naturalmente, as empresas elas fazem esse filtro. Bom, eu quero um auditor certificado.
Burba, temos um caminho pela frente aí, e acho que a gente tem que avançar. Obrigado, Marcelo. Bom, complementando o que o Marcelo e a Márcia comentaram aqui, ainda vejo, né, as empresas ainda, como eles comentaram, muito fracas, né, nessa questão da importância do CIA. Por outro lado, eu vejo empresas que têm essa exigência, eu só contrato profissionais, auditores, se eles tiverem o CIA. Por quê? Porque eu entendo que esses profissionais eles estão realizando autoestudo constantemente, que eles estão sempre se preparando para as novas certificações ou para as novas normas. Então, isso realmente ele chama a atenção, né? E foi o que eu comentei. Eu olhei recentemente vagas em duas empresas, uma foi na Bung, acho que outra na Brooksfield, aonde tinha a exigência do CIA. Então, e quem geralmente tem o CIA, um head que tem o CIA, ele certamente ele vai exigir que os seus profissionais também tenham o CIA, porque a gente que tenha uma base de conhecimento para ter o mesmo nível de discussão. E aí os benefícios, né, de você talvez atuar em empresas globais, atuar em oportunidades fora do país, ter a oportunidade, igual o Fridori tem aí, de talvez participar de discussões junto com o IA, de novas normas, de novas políticas, enfim, é isso que eu penso. Obrigado, Jaque. Bom, pessoal, eu tinha mais 3 perguntas aqui para finalizar o nosso roteiro, mais 14 provocações que a gente tem aqui no QIA, mas a gente já está indo para os minutos finais aqui do nosso webinar, né? Nem parece, passou muito rápido, né? Então, eu já queria suprimir as próximas 2 perguntas, que era uma pergunta para a Jaqueline e para o Fridori, e passar diretamente uma última provocação para a Márcia, e assim que ela finalizar, acho que a gente já entra para as considerações finais. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de responder as outras perguntas que estão no chat. Eu acho que se forem perguntas relacionadas especificamente ao programa de certificação, acho que a Márcia vai ter o maior prazer em atendê-los. Acho que podem procurá-la lá no LinkedIn. O perfil dela ainda está aí no chat para vocês adicioná-la e procurá-la. E se for alguma coisa específica sobre conduta, preparação, seja do Marcelo ou da Jaqueline, da mesma forma, eu acho que eles terão um prazer em falar com vocês, tá, gente? Que a gente, de fato, quer respeitar o horário. Tá? Então, para a Márcia, você como representante do IA Brasil, aqui nesse webinar, poderia nos passar um pouco mais sobre a visão do IA, né? Seja o IA Brasil ou seja o IA Global, sobre tudo que a gente conversou aqui hoje, sobre a importância, como se preparar, enfim, e quais são as opções, as ações que o IA Brasil, principalmente, está tomando para ampliar ainda mais, incentivar ainda mais os nossos auditores aqui no Brasil a buscarem ali o programa de certificação. Talvez um descontinho ali nas provas, nos exames, nas preparações. Tá? Mas fale um pouco aí do que o IA tem discutido a respeito desse tema para os nossos colegas. Fique à vontade. Tá. Eu vou trazer, então, a nível global, né, o que vem acontecendo a nível global e o que está espelhando no Brasil, né? Bom, a nível global, tem se buscado incentivar as certificações por meio, principalmente, do chamado advocacy. O global ele trabalha muito com advocacy. Então, o que acontece? Advocacy junto a, por exemplo, instituições de ensino para fomentar o entendimento desde a universidade, conhecimento do estudante já com relação à certificação, os relacionamentos com áreas, por exemplo, como o IBGC, o equivalente IBGC, fora, para que, através do IBGC, por exemplo, se articule com empresas, se articule com comitês de auditoria, de forma que isso cresça, esse entendimento da importância da certificação, ele se amplie dentro das organizações. Porque a gente sabe, vocês estão falando, a Jaque está trazendo, o Fridori está trazendo, e a gente sabe que existe uma lacuna muito grande. Existe muitas vezes nós querendo, e isso aconteceu comigo também, a gente querendo se certificar ali, mas tem empresas que não têm esse entendimento. Então, precisa levar esse entendimento. Então, uma área ou um advocacy forte, ele propicia
eu não vou dizer que vai corrigir, né, isso de forma imediata, mas ele vai construir os alicerces para que a gente consiga construir isso. Isso está se espelhando no Brasil, a gente está tentando espelhar toda essa lógica de trabalho. É claro, a gente usa a palavra, né? A gente usa a seguinte palavra: a gente tem que tropicalizar toda essa lógica de trabalho do global. Então, a gente está fazendo o quê? Tentando criar uma área de advocacy dentro do IA Brasil. Dentro do planejamento estratégico, eu não sei se vocês já viram o nosso planejamento estratégico no site do IA Brasil, ele está lá. Tem um objetivo estratégico específico, com ações específicas para a gente tentar movimentar essa questão da ampliação da certificação, fomentação do entendimento junto aos auditores e junto às organizações. É um trabalho, gente, assim, que ele é complexo. Aí, quando o Leandro trouxe a questão do pagamento dos cursos, nosso planejamento também tem uma revisão, a necessidade de uma revisão, mas veja bem, a gente tem que entender que nós pagamos royalties para o global. Então, no momento que eu pago, todo o curso, parte do que o Brasil recebe, ele passa para o global, para manter essa estrutura, nessa lógica toda no mundo. Então, a gente pode fazer a revisão. Eu particularmente, como conselheira de administração, acho que tem margem, e isso vai ser discutido amplamente, a questão do valor. Mas eu acho que o mais importante de tudo é isso, é formar um entendimento junto às organizações públicas e privadas da importância do auditor interno, da área de auditoria interna e da certificação. Porque não adianta a gente falar da certificação se tem organizações que nem têm entendimento da importância da auditoria interna. E isso é uma realidade no Brasil, na área pública e na área privada. Então, é um caminho, é um longo caminho, a gente está tentando dar esses passos, bastante espelhado, então, no modelo de atuação do global, mas trazendo para a nossa realidade, que é uma realidade que também não é simples, é um país extenso, é um país que tem uma diversidade muito grande. É claro que a gente pode começar, como a gente mostrou aqui no mapa, ali da apresentação, a gente tem um foco grande em Sudeste e Sul. Então, é óbvio que o nosso foco ele tem que partir desses pontos, que são pontos onde tem mais auditores, mais empresas e mais certificações e mais potencial para certificação também. Sem, claro, esquecer que a gente tem que desenvolver as outras partes do país, que muitas vezes a baixa certificação é justamente por isso, porque o auditor não se sente motivado, a organização não entende o papel da auditoria interna e a organização ela não valoriza a auditoria interna. Mas vejam o que o Fridolin falou. Na área, no setor financeiro, que é um setor extremamente regulado, a gente tem dificuldades. Agora, olhem para fora do setor financeiro, que a gente tem auditorias internas espalhadas por esse Brasil afora, auditorias, a maioria delas pequenas e sem estrutura. Então, é um campo para trabalhar muito grande, Longa uma jornada. necessidade muito, uma jornada, tá? Mas se vocês quiserem mais, quem estiver nos ouvindo, mais informações, mais detalhes sobre tudo isso que a gente está pensando, sobre planejamento estratégico, o que a gente está pensando de advocacy, como a gente pretende caminhar com isso, por favor, entre em contato. Legal. Márcia, aproveita então, já faça as suas considerações finais para a gente encerrar o nosso bate-papo hoje aqui. Eu ficaria aqui pelo menos mais meia hora, aqui, 1 hora conversando, porque está bastante interessante, mas infelizmente a gente tem que ter. Então, faça as suas considerações finais, depois a gente passa para a Jaque e finaliza com o Marcelo. Tá certo, Leandro. Novamente agradeço profundamente em nome do Instituto, do Conselho de Administração, do presidente, o Fábio Pimpão, da diretoria do Instituto, reforçando que nós estamos com 2 diretoras novas. Então, nós estamos na diretoria de serviços aos associados, a Isabel, que já foi conselheira de administração e presidente do conselho. É uma pessoa com uma experiência incrível.
E também na diretoria financeira a Monique, que também já tem um trabalho aí forte em auditoria interna no Brasil. Então, duas mulheres, me desculpem, Leandro e Fridolin, mas a gente precisa. Eu não sei se vocês viram aqui o percentual de mulheres na auditoria interna, tanto certificadas quanto associadas, é muito baixo. É muito baixo. Então, ter também mulheres ali no Instituto é uma alegria, né? A gente ter esse potencial. Para os nossos colegas que estão aí, não desistam, insistam, pensem que, no que eu falei antes, o profissional se transforma, efetivamente se transforma. Então, é uma jornada que vale a pena. E contem conosco no Instituto. O Fridolin faz parte também do Instituto, agora no Comitê de Auditoria, ele também está lá nos ajudando. Então, contem conosco no que a gente puder ajudar. Utilizem o LinkedIn, o meu e-mail, sugestões, e a gente vai tentando dar andamento. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. Bacana. Burba, muito obrigada pela oportunidade, agradeço a Perinity, o Marcelo, a Márcia, todos aqui, pela oportunidade de compartilhar, né, esse tema. Muito interessante de vocês ter chamado esse tema nesse mês, né, no IAMEI, e acho que foi bem legal esse bate-papo, porque deu mais clareza, com certeza, para os participantes aqui, tenho certeza que muita gente tinha dúvidas e que foram esclarecidas. Bom, que a Márcia já falou, não desistam, assim como não desistir. É um processo longo mesmo, sofrido às vezes, mas a gente precisa ser determinados, né? Ter a determinação aí e saber aonde a gente quer chegar. Acho que primeiramente é aonde que a gente quer chegar, né? Para que eu vou tirar o CIA? O que isso vai me ajudar? Porque não faz sentido você simplesmente vou tirar o CIA porque eu acho que eu tenho que tirar. Não. Por que que isso é importante? Então, você precisa entender essa importância na sua carreira, né? O que o IA também prega e o que as empresas exigem hoje, né? E aonde você quer estar? Você quer trabalhar uma empresa familiar, você quer trabalhar numa empresa global, você quer morar fora, trabalhar fora. Então, acho que tudo isso é um conjunto, né? São questões, questionamentos que você precisa fazer para poder, né, saber aonde que você quer chegar. E se vocês tiverem alguma dúvida também, estou à disposição aqui, no LinkedIn e eu posso contribuir pelo menos um pouco mais com a minha experiência. Muito obrigada. Obrigado, Jaque. Burba, obrigado. Muito bom estar com a Jaque, com a Márcia, com você. Em maio, né, como a Jaque disse, tem um programa do IBGC que chama Lifelong Learner, que é para aqueles aprendizes que serão aprendizes a vida toda. É um estudante, aquele que quer aprender e vai aprender até o fim da vida, a vida toda. Acho que quem está nesse webinar aqui, quem está participando aqui, tem esse espírito, né? E Márcia, você, Burba, você, já que você vai conseguir a certificação sim, e você vai continuar indo atrás, vai continuar aprendendo, vai continuar estudando. Então, é isso. Para todo mundo, quem está assistindo aí, boa sorte para todos, e já que vamos comemorar em breve a sua certificação. Boa sorte. Com certeza, muito obrigada. Boa sorte, Jaque. A gente Obrigada. recebemos feedback de uma das pessoas aqui que participou, não foi uma pergunta, foi um feedback que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Não vou citar o nome, talvez ela fique com vergonha, tá? Mas ela assim, que webinar inspirador e incrível. E eu espero que realmente tenha sido isso, que seja realmente inspirador para que todos os colegas que estão aqui e que tenham a curiosidade, a necessidade, a vontade se inspirem e buscar os estudos, buscar a certificação, que depois de tudo que a gente discutiu aqui, vocês vão ter a compreensão de que realmente vale a pena e vai valer a pena, não só para você como profissional, mas como pessoa, tá? Então, agradeço pela presença de vocês e a gente se vê em breve em outros webinars. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigada. mais. Boa tarde.